Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal Aprender a Aprender. Já faz muito tempo que eu não gravo nenhum vídeo aqui e simplesmente sumi. Mas este canal eu fiz ele para mostrar como é que tem sido a minha trajetória em aprender novas matérias, em aprender novas habilidades e confesso que faz muito tempo que não compartilho, mas eu estou todos os dias, a todo momento, progredindo no que eu me propus a fazer. Há um tempo atrás, eu me deparei com a seguinte questão: o que eu quero fazer na minha vida? Qual é a carreira que eu quero seguir? O que eu quero desenvolver? Qual é a habilidade? Qual é a área onde eu posso me aprofundar, onde eu posso me profissionalizar, me especializar? Eu fiquei com aquela dúvida. Fiquei por muito tempo com aquela dúvida. Mas num dia desses, eu vi, acho que foi um anúncio de emprego, alguma coisa, mas falando sobre ciência de dados. Eu disse, uau, que nome interessante. O que é isso de ciência de dados? Eu poderia ser uma cientista de dados. O que eu devo fazer? Fui à pesquisa e descobri o que é a ciência de dados, que é essa arte de transformar informações, que essa arte de transformar dados em conhecimento, esta arte de descobrir padrões, resolver problemas com os dados e modelar a nossa realidade para assim podermos fazer projeções. É uma área que eu vi e me interessei. Mas na busca do conhecimento de como trilhar para chegar a este objetivo, muitos dizem que antes temos que partir para a área de análise de dados, sermos analista de dados antes de sermos cientista de dados. No que faz sentido, porque o analista de dados irá se dedicar na coleta, na organização, no processamento e na elaboração do relatório, que são funções mais básicas, não é? Ele irá ali fazer mais análise descritiva, nos explicar como é que os dados estão organizados e tudo mais. Fica mais fácil chegarmos a ser cientista de dados partindo do princípio de que teremos que ser antes analista de dados, o que não é também tão simples assim, porque existem muitas habilidades combinadas que temos que aprender. E eu fui à busca, sim, vou começar a ser analista de dados, mas por onde é que eu começo? O que eu faço? Nisto eu fui à internet, no Google, pesquisar quais passos eu posso seguir para me tornar uma analista de dados. Fui ao YouTube à procura, vários canais, eu passei por eles à procura, coletando informação. Fui ao chat GPT, pedi para ele me criar um mapa mental de como eu poderia iniciar o meu estudo para me tornar uma analista de dados. E por aí vai. Eu estou neste processo há já bastante tempo e uma das grandes frustrações que eu tenho tido é sentir que não estou a fazer nada, sentir que o meu trabalho não está a gerar resultados incríveis e isso me frustra muito, mas eu acredito e tenho fé que o que eu estou a fazer está a ser uma raiz se formando, indo à profundidade, chegando às profundezas. Em breve, o caule, as folhas, o tronco, os frutos aparecerão. Eu somente tenho que ter fé. Isso se assemelha à época que eu comecei a aprender o inglês. Quando eu comecei a aprender, eu ainda não escutava nada, eu ainda não entendia nada, eu lia, não entendia nada, parecia que tudo que eu estava fazendo era igual a zero. Mas num belo dia, eu descobri que de facto eu já estava começando a entender. Então, acredito que seja o mesmo com novas áreas de aprendizado. Eu estou agora na trajetória para me tornar uma analista de dados e está sendo um desafio muito bom. Quanto mais eu vou aprendendo, mais vejo que eu tenho muita coisa a aprender, mas fico entusiasmada porque sei que isto é um processo e que eu tenho que obedecer etapas para chegar ao ponto em que eu vou dizer sim, agora eu já posso me considerar uma analista de dados. Então, muitos dos canais que eu vejo cá no YouTube são de profissionais já atuando na área da análise de dados, que já são cientistas de dados, que são profissionais já com algum tempo de estrada. Não vejo pessoas ainda na trilha. Eu ainda estou caminhando em direção a este ponto que acredito que em breve será minha realidade. Eu vou poder me chamar analista de dados. Eu já me chamo analista de dados. O livro Mentalidade de Mente Milionária, ele diz, antes de tu ter, tu tens que ser. Então eu sou, apesar de eu ainda não ter as habilidades aprofundadas, eu sou.
Então, é só uma questão de tempo até eu me tornar. Neste caminho, nesta trajetória, é buscar o passo a passo de como estudar para me tornar analista de dados, quais são os softwares que eu tenho que aprender, o que eu tenho que aprender. Eu fiz um compilado e um plano no meu caderno e ele está descrito em etapas. Eu vou mostrar aqui o plano que eu estou a seguir atualmente e como é que tem sido, onde é que eu tenho aprendido. Eu comecei colocando no meu título organização dos estudos. Gostaria de ter feito em uma planilha, sei lá que é mais escrever, para mim é mais fácil. Eu disse organização dos estudos. Nas minhas pesquisas, varrendo toda a internet e todo o chat GPT, eles dizem que o primeiro passo para nos tornarmos analista de dados é estudar os conceitos fundamentais. Não, é estudar os conceitos e fundamentos de estatística e ciências de dados. Isto pode ser seguindo cursos do Google ou IBM, manuais, vídeos no YouTube. Para isso, para estudar os conceitos fundamentais, eu estou sempre falando, são conceitos de fundamentos, não conceitos fundamentais, mas para estudar os conceitos de fundamentos de estatística, eu estou me dedicando num manual que eu encontrei na internet e estou mesmo lendo livros para ler, absorver a informação. Para mim é mais fácil absorver a informação lendo num livro, num artigo, diferentemente de ver vídeos. Vídeos pode ser para complementar, mas não uma base para eu de facto aprender. Então, nesta etapa de estudar os conceitos e fundamentos de estatística, eu estou lendo livros, eu estou lendo artigos, eu estou lendo documentos variados. E para estudar a ciência de dados, o que é ciência de dados, as etapas de um projeto de ciência de dados, eu estou a seguir um curso me esqueci do aplicativo que eu estou a usar, mas é um curso gratuito, super interativo. É um curso que está em inglês, mas o inglês é tão bem falado que facilmente dá para entender. E também acredito que tem a legenda. Não tem legenda, mas este curso tem sido interessante. Eu estou a seguir este curso para saber como é que funciona a ciência de dados, o que eu vou fazer se eu me tornar uma cientista de dados, quais são os caminhos que eu tenho que seguir para me tornar uma cientista de dados. Eu sigo este curso. E a outra parte que temos que saber numa primeira fase é dominar o Excel na área de análise de dados. Eu tive um problema com o meu Microsoft Office, não estava a conseguir acessá-lo, tanto que em vez de eu praticar no Excel, eu estava praticando no Google Sheets, que também tem sido bom. Eu tenho ali aprendendo a organizar os dados na tabela, organizá-los em tabelas de frequência, fazer análise descritiva dos dados, fazer a análise inferencial dos dados, dos mais básicos, não são as análises mais robustas. Falo de correlação, falo da regressão. Acho que estes foram os passos de análise inferencial que eu fiz até agora. Ainda estou me aprofundando nisto. E a segunda fase para te tornares uma analista de dados ou um analista de dados é estudar o básico de programação. Neste caso, estou a falar aqui de Python. Em substituição do Python, tu podes usar o R. E estou a falar do SQL. SQL, que é uma linguagem de programação que se usa para consultas numa base de dados. Então, a princípio, eu tenho aprendido o Python, como é que funciona, para que ele serve, o SQL, como é que ele funciona, para que ele serve. E nesta senda de aprender sobre SQL, tu também vais ter que aprender sobre banco de dados, porque o SQL é uma linguagem de programação que o usuário usa para se comunicar com banco de dados, e geralmente são bancos de dados relacionais. E tudo isto temos que tirar um tempo, ler, aprender como é que os bancos de dados são formados, e o SQL, tanto
o banco de dados, e tanto o usuário, o computador, tudo isso vai formar um sistema gerenciador de banco de dados. E saber ter esta noção de como é que funciona, como é que é importante. Esta é a segunda fase. E na mesma segunda fase, eu estou estudando a introdução à análise de dados, que é para saber o que são dados estruturados e dados não estruturados. Temos que saber. Vamos sim fazer análise de dados, mas os nossos dados são mas os nossos dados são estruturados ou não estruturados? O que é que são dados estruturados? O que é que são dados não estruturados? Como resumo, dados estruturados geralmente são aqueles que podem ser organizados em tabelas. Tabelas que são constituídos de linha e coluna. Geralmente as colunas são os atributos, as variáveis, e as linhas são os registros. Então, geralmente, os dados estruturados funcionam assim, enquanto que os dados não estruturados são aqueles dados em que não podemos colocá-los em tabelas e não podemos ter um registro organizado da forma tabelada, mas sim, ele vem de um outro formato, sejam e-mails, sejam imagens, sejam vídeos, voz, gravações de voz. Esses são dados não estruturados. Eles requerem outros instrumentos para o seu processamento e análise e outras metodologias também. E esta é a segunda fase, que é para estudar o básico de programação. E nesta fase é o Python e SQL, só uma linguagem de programação para análise e para consulta no banco de dados, também uma linguagem de programação. E estudar análise de dados. Como é que se faz análise de dados? Quais são os processos de análise de dados? Ele que começa com a coleta, a organização, o pré-processamento, a análise descritiva, vai ali, partimos também para análise inferencial, depois a apresentação dos resultados. Isto tudo, temos que ter uma noção desse ciclo de análise, como é que funciona a introdução à análise de dados. E para a introdução à análise de dados, eu encontrei um aplicativo muito bom no Google, não é? No App Store, encontrei um aplicativo muito bom. Ele está em inglês, mas é fácil de entender. E ele dá ali um passo a passo sobre análise de dados, o que é análise de dados, quais são os componentes da análise de dados, quais são os tools, os softwares que vamos precisar para fazer uma análise de dados, todos esses processos de análise de dados, a limpeza dos dados, como é que é feito. É um aplicativo muito bom, eu estou seguindo ele e esta foi a segunda fase. Para cada uma dessas fases, eu coloquei 3 meses para eu poder cumprir com o cronograma. Mas, infelizmente, quando eu coloquei 3 meses, eu não coloquei datas. E este foi um erro. Coloque datas exatas para você trabalhar com o cronograma. E a terceira fase é esta. Estudar o básico de programação e estudar a introdução à análise de dados. Pronto. A terceira fase dizem que devemos estudar sobre a área onde queremos aplicar a análise de dados ou data science. Com que área que tu queres trabalhar? Os dados, todas as organizações utilizam dados para tomar decisões informadas, tomar decisões que de facto vão impactar positivamente a organização, o ambiente, tudo em geral. Então, em que área tu queres aplicar a ciência de dados ou análise de dados? É na área da saúde? É na área da agricultura? É na área do marketing? É na área das finanças? É na área da conservação? Qual é a área? Eu coloquei aqui 3 áreas na qual eu me interesso em aplicar a ciência de dados, que é a área das finanças, a área do marketing e a área da conservação da biodiversidade. Eu, a princípio, sou formada em engenharia florestal e tive um tempo numa área de conservação, vi como é incrível trabalhar pela conservação da biodiversidade e eu sou uma ambientalista e também me interesso pela área das finanças porque lidar com dinheiro deve ser bom. Quanto mais você lida com dinheiro, mais você atrai. Então, por isso coloquei aqui a área das finanças. E a área do marketing, eu sou alguém que sempre quis
fazer negócios e tudo mais. Tanto que eu tô aqui tentando no YouTube, tentando não, trabalhando. Quando tu dizes tentando, este é um aval para tu desistires ou é um aval para tu falhares. Então eu me comprometi a produzir conteúdos aqui e falar um pouco de mim, de como tem sido a trajetória nesta área de aprendizado. E o marketing, ele é um caminho usado para vendas. Se tu sabes fazer marketing do teu negócio, se tu tens dados sobre os teus produtos, como é que têm sido as vendas, e tu consegues manipular esses dados e tirar insights, conhecimentos neles, facilmente você sabe como orientar um bom marketing, seja um marketing digital ou um outro tipo de marketing. Então, a área de marketing eu acho muito interessante e também é uma área que, se tu de fato aprofundas, facilmente tu podes abrir uma empresa de consultoria, de marketing, não é marketing, vendas, algo do tipo. Então, essas são as áreas na qual eu me propus em aplicar análise e ciência de dados. Tudo bem. Depois, na mesma terceira fase, para além de estudar sobre a área onde eu desejo aplicar a ciência de dados, eu vou começar a estudar técnicas de machine learning e começar a praticar em plataformas como Kaggle. Eu descobri Kaggle num canal daqui do YouTube e é uma plataforma muito boa, tem uma vasta gama de base de dados na qual tu podes baixar, tu podes começar a praticar. Se eu conseguir, eu vou colocar aqui linkado o site do Kaggle para irem visitar como é que é e saber como é que funciona. Eu já baixei alguns dados lá, parece que lá acontece algum tipo de competição, há algum tipo de estudo que eles começam a fazer e a esta competição tu vais pegar os dados, processar, analisar, trazer insights e tirar suas conclusões com base nas suas análises e tu podes ganhar valor monetário. E machine learning ainda é uma novidade para mim, mas machine learning é, em português, a técnica de aprendizado de máquinas. No machine learning utiliza-se já programação. Utiliza-se um software de linguagem de programação. Geralmente utiliza-se o Python. Python, que é uma interface super variável que te permite analisar dados não estruturados, estruturados, e ele te permite também desenvolver aplicativos. É versátil. Isso que eu posso dizer. Dizem que é muito fácil de aprender no Python. E estudar machine learning, vou nesta fase aprender o que é machine learning, quais são os processos de aprendizado que se usa, como é que eu posso de fato tirar conhecimentos nisso e ter uma base. Esta aqui é a terceira fase, eu ainda não estou nela, eu agora estou na primeira e segunda, estou cobrindo todas essas duas fases, porque como eu disse anteriormente, eu não tinha colocado datas, então não estava a avançar, mas agora acredito que eu vou avançar muito, muito, muito mesmo. E temos a quarta fase, que é a penúltima, que é para estudar o Deep Learning, para lidar com dados não estruturados, como imagem e voz. O Deep Learning é a técnica de aprendizado profundo. Num dos vídeos que há no canal, acho que é um dos primeiros vídeos, eu falei sobre o Deep Learning para retermos o conhecimento, que é um aprendizado aprofundado, que tu vais estudando em camadas. Eu tive a oportunidade de ver alguns vídeos que falam do Deep Learning. No Deep Learning usa-se uma estrutura neural, como os neurônios estão estruturados, então parece que fazem isso com a programação, não sei, mas tem que se fazer, estudar o Deep Learning na quarta fase, não é? Esta fase também que me vai durar 3 meses. E depois da quarta fase, que é o Deep Learning, tenho aqui uma quinta fase, que também vai levar 3 meses. Que esta fase é para estudar sobre técnicas de apresentação. Ou seja, ser uma pessoa boa a contar histórias com os dados. Falam que é a arte do storytelling. De tu contares uma história com os dados, de tu de fato fazeres aquela descoberta, né? Ser algo incrível, saberes expressar esses resultados com uma emoção, com confidencialidade, com confiança e storytelling.
storytelling, saber como contar uma boa história para cativar. Porque tu não vais só dizer, eu fiz análise, as tabelas são essas, os números são esses. Não, você tem que contar uma história, tem que cativar, tem que... Exatamente isso. Não sei como fazer, mas eu vou saber como fazer. Então, é esta arte de saber contar histórias com dados, saber gerar bons gráficos, é esta parte de técnicas de apresentação. E nesta parte aqui eu terei que aprender o Power BI, ou aqui é Tableau. Tableau, não sei o que é Tableau, mas tem que aprender isso aqui. Mas é algo que vem para te trazer resultados visualmente agradáveis. Resultados visualmente agradáveis. Esta é a quinta fase. E depois da quinta fase vem a parte de ganhar experiência. Eu até hoje já estou há algum tempo a aprender, mas até hoje eu sinto medo quando me vê uma vaga de analista de dados. Eu fico com aquele receio, será que eu vou conseguir? Será? Mas aqui é importante começar logo a se candidatar a vagas como analista de dados e observar na descrição o que é que os recrutadores estão a pedir, quais são as habilidades que eles pedem que tu tenhas. Sabendo essas habilidades, tu vais aprendendo em como adquirir as habilidades, tu vais praticando. E eu já me candidatei a algumas vagas de análise de dados, de analista de dados, mas ainda não tive a oportunidade de ser chamada para uma entrevista. Acredito que seria uma experiência maravilhosa em estar em uma entrevista sobre análise de dados para de fato testar a minha inteligência quanto a isso. Não diria testar a minha inteligência, mas sim testar o meu conhecimento quanto à matéria, testar a minha prática, testar a minha capacidade da oratória. Seria muito bom. E estes são as 5 fases que eu deixei. Eu brevemente farei um mapa mental com estas fases e eu irei partilhar aqui no YouTube. E acredito que se isso tem me ajudado, irá ajudar também a algum aspirante a analista de dados que queira trilhar este caminho. Eu estou bem no início do caminho e acredito que a minha trajetória será gratificante, será boa, será bom eu daqui a algum tempo voltar a esses vídeos e ver de onde é que eu comecei, como é que eu comecei. E acredito que neste nível eu estarei já uma cientista de dados, não é? Confiante. E é isso. Eu tenho, por último, onde encontrar material de estudos. Eu fiz uma anotação. Primeiro tem o Classdoor. O que é Classdoor? Acho que é uma plataforma de educação. Eu não lembro. Mas tem também o curso do Google. Tem um curso de IBM. Só que esses dois segundos cursos que eu falei, eles são pagos. Tem um curso de estatística. Este no canal Estatidados. Parece que é interessante. Eu vou fazer esse curso neste canal. Curso de Python. Podemos fazer, este curso pode ser no Kaggle, com o tema Introdução à Programação. No Coursera também podemos fazer curso de Python. Tem aqui especialização em Python, só que especialização em Python para uma pessoa que não sabe o que é Python. Primeiro queremos um basicão de Python. E podemos fazer esse curso de Python no Kaggle ou no Coursera. Tem curso de Machine Learning, que pode ser feito no... curso de Machine Learning. Tem um curso chamado Applied Machine Learning in Python. Não sei onde é que dão este curso, não anotei. Tem Machine Learning mais aprofundado. Pode-se encontrar no ML Course. E essas coisas que escrevi, não estou a entender. Mas tem um curso de UDM. UDM, eu me subscrevi lá. Tem uns cursos interessantíssimos na UDM, mas parece-me que eles cobram alguma coisa. Mas no curso da UDM pode-se fazer o curso Machine Learning de A a Z. Há um curso desses que parece que é um curso de Machine Learning mesmo para quem está a iniciar no Machine Learning. E depois temos o Introduction to Machine Learning Course. Este Introduction to Machine Learning Course podemos encontrar na plataforma Udacity. Eu também visitei todos esses sites. A maioria deles cobram, não é gratuito.
Mas vale muito a pena se o teu objetivo é aprender, se o teu objetivo é desenvolver. E eu coloquei aqui alguns canais no YouTube que podemos ir lá para ver informação. Tem Peixe Babel, eu espero que seja Peixe Babel. Tem Universo Discreto, Seja um Data Scientist, Mário Filho. São canais no YouTube que lidam com análise de dados, ciências de dados. Parece ser interessante. Websites onde é que podemos encontrar cursos desta natureza. Tem o Data Camp, onde eu posso encontrar muitos materiais de data science, análise de dados, fases de análise de dados, ciclo de vida de um projeto de ciência de dados. Lá eu posso encontrar. E basicamente este é a minha trilha rumo à ciência de dados, ou para me tornar uma cientista de dados. Eu estou bem mesmo no princípio, mas graças a Deus eu não estou na estaca zero. Graças a Deus eu decidi sair do ponto zero para o ponto 0,1 e isso é incrível, não é? É de pequeno que vamos crescendo, é de pequeno que se torce o pepino. Então, não tenha medo de começar, não tenha medo de dar esse passo de avanço. Só de eu estar aqui nesta tela falando há 28 minutos, alguém que não costumava falar nem uns 5 minutos, é de louvar a Deus, é de agradecer. E eu acredito muito que eu posso conseguir isso, porque eu creio em um Criador que é um Deus do impossível. Então, diante dele, eu posso tudo. E eu vou brevemente fazer um mapa mental disto aqui e partilhar convosco. Quem quiser poderá baixar, quem quiser poderá ter acesso. Não faço a menor ideia de como vou fazer o documento parar aí na descrição do YouTube para depois as pessoas baixarem, não sei. Mas vou descobrir, vou partilhar. É algo que tem me ajudado muito e é algo que tem me direcionado, porque uma das grandes dificuldades foi de não saber por onde começar. Onde que eu começo? Como é que eu começo? O que eu começo fazendo? E ter um guia já é fácil. Te impede de se perder em caminhos desconhecidos. Então eu vou partilhar. Este foi o vídeo de hoje. Esta foi a história de como é que eu entrei nesta cena de ser cientista, analista de dados, e como é que tem sido a minha trajetória. E espero que tenham gostado do vídeo. Subscreva-se no meu canal para acompanhar a mim nessa trajetória. E se tu te interessares pela área de ciência de dados, vamos entrar juntos nessa trajetória. Acredito que o sucesso será a nossa recompensa. E deixa o like neste vídeo, comenta aqui embaixo se já conhecias esta área de ciência e análise de dados, se gostarias de ser um cientista de dados. E muita fé, muito foco, vamos conseguir.